Eu tenho um timbre de voz bem potente, né? Então eu vou dispensar o microfone para me ficar um pouquinho mais à vontade com vocês. Boa noite, é com muito prazer que eu venho, né? Aceitei esse convite maravilhoso de estar na Casa Emmanuel. Já teria ouvido falar bastante dela, já as pessoas me traziam notícias e eu não tinha ainda a oportunidade de estar aqui com vocês. Mas, a partir de agora, quem sabe, né, vamos selar aí um compromisso. Tudo vai depender do que aconteceu hoje à noite, né, gente? De repente, né? Eu não quero, não, é ruim, não dá, né? Então a gente vai selar aí uma amizade, uma troca de mentalmente pensamentos e reflexões a respeito do que a gente vai comentar hoje. Então o tema é um tema assim só para, né? É tema de DAFA, Departamento de Assuntos da Família. Né? A gente utiliza esses títulos para atrair um pouco, para chamar a atenção. Vai ter o embasamento do Evangelho, que é a nossa doutrina espírita dentro das orientações do Cristo, né? Todas as leis do Criador. Nós vamos acabar falando um pouquinho de cada coisa, fazer um resumo e vamos tocar no sentimento, nas emoções, né? Nós somos isso. Então eu vou fazer pequenas leituras de frases e de parágrafos e nós vamos juntos refletindo e eu vou fazendo um comentário e nós vamos entrando aí num consenso, num acordo ou não, cada um de nós com nossa programação, com o nosso entendimento já, né, adequado. Então aqui diz assim, uma certa idade a gente precisa já usar o óculos, né? Aqui diz assim, tirado do Espiritismo de A a Z, né, que é o nosso glossário, então tem lá uma frase importante. Os pais não são os construtores da vida, porém os médios dela, plasmando-a sob a divina diretriz do Senhor. Eu vou repetir porque isso é muito importante, gente. Os pais não são os construtores da vida, porém os médios dela, plasmando-a sob a divina diretriz do Senhor, plasmando essa vida, né? Nós não construímos a vida propriamente dita, nós construímos a matéria. Nós doamos matéria para a matéria. Quanto à vida espiritual, é criação de Deus. Todos nós aqui reunidos, irmãos, espíritos imortais, criados pela força superior. Quanto ao nosso entendimento de Deus, fica a cargo de cada um de nós, né? A gente vem de alguns conceitos religiosos, aonde a gente visualiza Deus, tem um senhor sentadinho, né, com uma barba grande. A gente sabe que com o conhecimento já da base científica que a doutrina nos dá, reveladora e ao mesmo tempo esclarecedora e consoladora, que não é bem dessa forma, né? A palavra Deus, a gente sabe que ela é uma palavra que significa poder. Vem do grego, né? Poder. Então, a energia poderosa, criativa. E nós recebemos toda essa informação do nosso campo espiritual, perispiritual, que vai dar a forma física. E o corpo físico é uma vestimenta desse espírito imortal, né? Eu brinco sempre que o nosso corpo físico é o casaquinho, né? É o nosso casaco para revestir, né, o campo perispiritual e o espírito. Então nós precisamos desse casaco denso, pesado, que nem nós estarmos no inverno aqui no Rio Grande do Sul, ou na região sul, muito frio, precisamos de mais roupas, de mais um casaco pesado, de toucas, de cachecol. O campo espiritual, perispiritual, quando vem, é plasmado, né, aqui na Terra, para que a gente tenha condição de vida em planeta de prova e expiação, para fazer nossos resgates. Mas nós vamos ver lá adiante que nós vamos, dentro desses resgates e expiações, há nas entrelinhas, como na condição de paz, a nossa missão. Tem missão nessa história, né? A gente não pode ficar preso de que nós somos aqui aqueles espíritos que vêm pagar pecados, que vêm resgatar, que vêm espiar, que vêm sofrer, que vêm isso, que vêm aquilo. Tudo depende da vida. Essa é uma frase, né? O problema existe, que a gente, é a questão do olhar que a gente dá para cada situação. A palavra problema na doutrina espírita a gente não costuma utilizar, né? O problema parece uma coisa complicada, que deu um nó e a gente não vai conseguir desatar, né? Então existem situações a serem solucionadas. E para tudo tem solução. Como diz
disse ali o Chico, né, com paciência, toda problemática se soluciona. Precisamos é ter menos ansiedade para solucionar. Tudo a seu tempo, porque nós somos espíritos em evolução. Cada um tem uma caminhada, né? Todos nós aqui reunidos, né, embora reencarnamos quase que na mesma época, porque se a gente olhar, né, vamos comparar a nossa idade biológica, material, do ponto de vista físico, nós praticamente todos aqui reencarnados em épocas próximas. Mas e o espírito? O espírito, né, de cada um de nós aqui tem uma caminhada, tem uma trajetória. Assumiu comprometimentos através de ações, de práticas benéficas ou maléficas. Tudo de acordo com a nossa escolha através do livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio, o uso da nossa inteligência, mal ou bem. Todas essas ferramentas que nós ganhamos. E as leis do Criador registradas na nossa consciência para botar em prática. Aí nós vamos usar o livre-arbítrio, a vontade, que vontade tem uma diferença do desejo, né? Ah, eu desejo fazer uma faculdade. Senta ali na cadeira e fica desejando. Passa noites, meses, anos desejando. Agora precisa usar o quê? A ferramenta bacana que nós temos, vontade. Eu desejo fazer uma faculdade, um mestrado, e em tal situação, vou à luta. Levanto da cadeira, enfrento as tempestades, os raios emocionais, psíquicos, físicos, materiais, e vamos à luta. Cada um tem seu tempo determinado. Uns são mais lentos, outros são medianamente rápidos, outros são muito rápidos. Por quê? Porque nós temos essa evolução diferenciada de caminhadas, de ações praticadas, de atitudes bem elaboradas ou não, conforme tudo que a gente recebe de comprometimento através de nossas atitudes. Então, os pais não são, na verdade, construtores da vida. Eles são, porém, médios. Isso aqui é muito interessante, médios. A palavra médio significa intermediar, né? Médio, estou no meio, né? Ligando uma situação a outra, uma ponta a outra. Então, vim com essa condição de pai para mediar, para intermediar, para interligar, né, situações, compromissos com aquele grupo familiar. O grupo familiar, na condição de mim pai, mãe, não significa que eu tenha ainda, inclusive, que dar este corpo a outro corpo. Eu posso receber um corpo doado por outro. Outro teve a condição de ser o pai biológico. E eu vou doar a minha condição afetiva. O amor, o fraterno, a solidariedade. Vou juntar todas essas virtudes, esses sentimentos que estão em desenvolvimento no meu íntimo para aplicar a esse ser. Né? Entra aí famílias, entre irmãos, entre vizinhança, entre comunidade, entre a casa espírita. Vamos pegar aqui. Somos uma família reunida. Né? Somos biologicamente diferentes um do outro, no sentido de que ela não é minha irmã biológica, ele não é o meu irmão mais velho, o meu pai, o meu tio, biologicamente falando. Tá, e quem fomos nós lá no passado? Por que nos reencontramos na noite de hoje? Era uma programação, tudo é programado no plano espiritual. E o que é mais interessante, programado por nós mesmos. Muitas vezes a gente fica naquela ilusão, né? Ah, Deus programou tudo para mim. Claro que sim, ele é meu Criador. Ele vai dar o impulsionamento. Tens e deve seguir assim, assim, assim. Mas quem organiza, de fato, determina com o livre-arbítrio a vontade de querer aprender ou passar adiante algo já aprendido, somos nós. Nós vamos na hora do encontro, da reunião, como eu digo, no mundo espiritual superior, no momento da minha preparação reencarnatória, eu também estarei dando minha opinião. Eu quero, eu vou, eu enfrento. Vais receber fulano, beltrano, ciclano, espíritos, né, imortais, como teus filhos. Desta vez serão teus filhos biológicos. Vais abraçá-los para orientá-los, para encaminhá-los segundo as leis da criação que está na tua consciência, que está na consciência de cada um de nós. Somos semelhança, não somos idênticos, somos imperfeitos, precisamos nos aprimorar. E a condição de pais, né, como dito, pais, muitos me
perguntaram assim, mas esse título, pais, meus amores, alguns amigos disseram assim, mas quando a gente está de mal com o pai, meus amores, eu não sou tão amor, faz parte desse processo reencarnatório, né? Dessa receptividade ou não, porque caminhei com alguém que hoje é meu pai, biologicamente falando, mas que foi um companheiro de jornada em coisas talvez ferrenhas, em danos morais aos outros, aonde eu não pensei no outro, nem ele também. Nós éramos companheiros da bagunça, digamos assim, né? De fazer as coisas mais ferrenhas contra o meu próximo e vice-versa. E aí, agora passamos várias estradas, cada um seguiu um rumo reencarnando, o que não quer dizer que não reencarnou também na mesma período. Tudo é relativo, vai na condição de cada um, de conhecimento, de autoconhecimento, dessa caminhada. Então, reencarnamos em pontos diferentes do planeta, né? Ou até do universo, porque não há muitas moradas na casa de meu pai. Então, a Terra é apenas um pequeno planeta com moradores, com reencarnantes. Então, trilhamos o universo e nos reencontramos numa determinada época. Agora é o momento de vocês se reencontrarem novamente na condição de pai e filha, ou de mãe e filho, ou mãe e filha, não importa o sexo aqui. O espírito, né, a gente sabe, não tem sexo determinado. Determina a matéria, né? Vamos receber a condição sexual para trabalhar em cima da sexualidade ali, como mulher, como homem, para que possamos assumir tarefas materiais, sociais, de acordo com esse componente. Então a gente se reencontra, e aí eu abraço meu pai ou não. Aí de repente eu olho a cara do sujeito, não suporto olhar para o meu pai todo dia, uma coisa que me incomoda. De repente, quem era esse pai? É aquele que eu caminhei junto e me transformei numa inimiga dele, porque plantei o que não devia, né? Diante da nossa caminhada, na nossa convivência. Talvez, entre aspas, esse pai tenha sido lá o vizinho, que até era muito querido, queria me agradar, queria... Isso acontece hoje, não muda muito, gente. Nós evoluímos muito lentamente, na verdade. Tá? A gente às vezes ouve a história ser contada lá atrás, e aí a gente começa a comparar, o salto é grande, tecnológico, intelectual, mas o salto moral é top. Moralmente nós evoluímos muito. Nós ainda estamos engatinhando praticamente. Em planetas de provas e expiações como o nosso, onde algumas situações nós temos missões a encarar, nós ainda estamos muito retardados nesse sentido de caminhada. A caminhada retardou, moralmente falando. Intelectualmente, nós estamos assim fantasticamente adiantados, inclusive, né? Nas descobertas científicas. Aí temos aquele salto e achamos que está todo mundo ganho. Assim que a gente acredita. E moralmente nós estamos, né, estacionários. Por que a gente está reencarnando? Por que a gente vem para o mundo de provas e expiações, passar algumas dificuldades, nos lamentarmos muitas vezes por isso? E moralmente nós estamos estacionários. O espírito nada perde daquilo que ele assimila, que ele bota em prática, seja benéfico ou maléfico, vai registrar. Ficar no carimbo do campo espiritual, como uma memória de computador. No momento que tiver que despertar pela necessidade que vem de fora para dentro, vai ser despertado para ser utilizado. Ou reutilizado de forma melhor, mais equilibrada, de bom senso, ou não, ou vamos ficar estacionados. Aí nós não perdemos aquilo, mas nós não evoluímos, parou. Desencarno hoje, com esse conhecimento que eu tenho, praticado bem ou não. Eu não vou perder nada disso, mas não vou ganhar nada que eu não mereço. Nada que eu não tenha praticado para ganhar. Executado na minha vida momentânea reencarnatória, de reencarnante. Aí depois eu ganho novamente um corpo novo para recomeçar dali de onde eu estacionei. Tudo adquirido eu vou trazer. Se eu ganho a condição de mãe, vou ser uma mãe estacionada todo aquele aprendizado para passar para este ser que eu vou receber. Este ser que de repente, como eu disse lá no iniciozinho, o pai, ou a mãe, ou o irmão, ou o primo, ou o esposo mesmo, a esposa, que vão se encontrar de cara feia. A gente bate o olho assim, tem alguma coisa que me incomoda. É a minha consciência gritando inconscientemente. É o inconsciente querendo saltar, né?
vem do subconsciente, há pequenas lembranças, sentimentos que mexem o emocional, e eu não sei explicar. Mas é o pai que eu preciso ter naquele momento. É a mãe que eu necessito ter neste momento. E eu preciso ser a filha deste pai e desta mãe. Eu vou dar até um exemplo, que a gente não deve estar dando muito exemplo de nós mesmos, mas é importante que a gente dê para não pensar que o palestrante está num patamar mais alto, né? Ele está lá falando e ele está perfeito, né? Não mesmo, gente. Eu sempre digo, quanto mais comprometimentos assumidos, mais dívidas. Nós devedores nós somos, né? Então, entre uma relação de minha família, por exemplo, né? Pai, mãe, irmãos, eu sou de uma família de 2 irmãos homens, eu como única filha mulher, e o pai e a mãe. Meu pai já desencarnado há 1 ano e 10 meses. A minha relação com os dois, muito boa, excelente. Mas a minha relação com meu pai, 100%. Com a minha mãe, digamos, uns 70%. Estou sendo honesta com todos vocês. Jamais iria dizer uma coisa que eu não sinta, que eu não percebi desde que reencarnei. E há ali uma dificuldade de entendimento, mesmo pela maneira de agir, de pensar. Hoje, com a idade que ela está, alcançou suas experiências, é uma mulher, ou um espírito, melhor dizendo, reencarnado e transformado. Hoje a nossa conversa via telefone, até porque ela não mora aqui, é uma conversa como se nunca tivesse sido dessa vida, não tivesse sido da outra forma. Fosse sempre desse jeito, nunca foi desse jeito. Né? Então as pessoas se transformam. Nós temos a oportunidade para nos melhorarmos. Temos é que abraçar, né, e abarcar, como se diz, unhas e dentes. E não largar, e tentar e se esforçar. Porque vai depender só de mim. Os outros vão me auxiliar, com certeza. Terei amparo? Tenho que agarrar esses amigos, esse amparo, mas a parte principal sou eu. Eu tenho que fazer por mim, para que eu possa emanar e as pessoas perceberem ao nosso redor a nossa mudança, que se chama transformação moral do espírito, né? Forma íntima. Então tivemos essa dificuldade, fizemos nossos ajustes. Quanto a meu pai, 100%. Viemos 100%. Viu? Quem era meu pai? Talvez um espírito e eu junto com ele, de caminhadas mais seguidas, aonde nós conseguimos aparar as arestas durante essas reencarnações e conseguimos focar num único objetivo, né? E absorvemos bem as leis de Deus. Fazer ao outro o que tu gostaria que o outro te fizesse. Isso sempre foi uma prática entre eu, meu pai, né, meus irmãos. Fazer ao outro o que tu gostaria que o outro te fizesse de verdade, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu me amo, me adoro. Não é que eu não posso gostar do próximo, gente. Tem que amar. É difícil porque tem esses resquícios praticados por nós mesmos. Ah, mas a culpa é do outro. Não tem culpa. Na doutrina espírita não existe culpa. Existe responsabilidade. Né? Essa palavra eu não gosto de falar, está muito mole. Né? Responsabilidade. Nós temos responsabilidade com nossos atos. Nossos atos poderá construir para o outro, como poderá destruí-lo. Nós temos que estar sempre com isso na consciência. E as leis do Criador vêm registradas na nossa consciência. Então a gente dizer assim, mas eu fiz porque eu não sabia. A gente sabe. Lá no fundo, quando a gente toma uma atitude, a gente fica meio na dúvida, mas eu vou fazer. Vamos melhorar a história. E a gente sabe que às vezes vai dar uma guerra. E que não vai ser útil. Né? A guerra só é útil quando ela traz benefício. Né? Morre 100, mais 1.000, 1.500, ganhou vida nova, ganhou evolução e tal. Tem o seu valor. Agora, se morre 100 e os outros não ganham nada, e a guerra, a intriga, a maldade, e continua numa bola de neve, não tem valor nenhum. Então nós temos que ter isso na nossa consciência. A lei de Deus está todas elas registradas na nossa consciência, leis morais. Então o pai, ele não dá o corpo físico, os pais, né? Ele dá o corpo físico e não dá a vida. A vida quem dá é Deus. É médico, porque é intermediário nessa ação entre o grupo familiar, que não importa se é pai, mãe, irmãos, né? O grupo família, no olhar do Criador, é um grupo de afinidade moral, sintonia moral, com o propósito de colocar as leis dele em prática, com esse objetivo de estudá-las
praticá-las, executá-las o máximo que puder. Então isso é família. Né? Se reúne um grupo de amigos, é uma família. Ali tem uma família, porque há o respeito pela ideia do outro, existe dentro do ambiente a paciência um do outro, a fraternidade, a solidariedade, né? Não só aquela coisa do material, mas eu vou dar um quilinho de alimento. Ótimo! O material é consequência de quê? O espiritual moral. Né? O espiritual moral é a causa de tudo. E o material são as consequências. Logo, quando eu ajudo alguém a passar o seu frio, automaticamente eu tenho que pensar que eu vou dar um casaco, eu vou agasalhar, mas eu preciso mais além, gente. Eu preciso saber quem é esse ser. Quais são as suas necessidades íntimas verdadeiras. Porque o frio, se ele já está passando frio, tem muito mais coisa atrás desse frio que ele já está atravessando no seu íntimo. E que ele está intimidado de colocar muitas vezes para fora. Já está constrangido diante da situação social, material, que muitas vezes ele próprio criou. Mas nós não podemos fazer o papel de quê? Do julgador. Não é esse o nosso papel em momento nenhum. E isso entre família, nós que temos essa condição e viemos com essa condição de pais, muito menos. Né? O pai que julga o filho e vice-versa e vira uma guerra dentro de casa, que família é essa? Né? Perde todo o sentido desse grupo familiar e desse papel que nós trazemos incumbidos no mundo espiritual, que nós mesmos vamos lá escolher. Muitas vezes nós somos atrevidos, né? Ó, tu vai receber, uma colega fez uma colocação numa palestra, achei muito interessante. Quem de nós estaria preparado no mundo espiritual, desencarnados, retornando para a pátria, na condição de pais, vamos se unir com A, com B para ser uma família, e vamos receber Hitler como filho. O espírito de Hitler, com um corpo novo, como filho. Quem de nós, talvez, lá no mundo espiritual, ia retroceder, quer dizer, não, eu não estou preparado, eu não vou querer, né? Por tudo, né, que esse processo deste campo mental, psíquico, emocional, espiritual, quando aqui esteve reencarnado, deixou os registros, né, para a humanidade, para esta família, né? Somos todos nós, a grande família universal, nós humanos, nós espíritos reencarnados. Então, quem de nós será que estaríamos preparados para receber esse espírito com essa gama registrada? Porque, como eu disse lá no começo, todos os registros ficam no campo perispiritual. Retorna esse espírito para quê? Para recomeçar de onde ele parou, fazendo o melhor, transformando aquelas ações em atitudes melhoradas. Perfeito? Jamais. E talvez nós iríamos ter dificuldade de perceber essa mudança, porque são sentimentos, atitudes arraigadas muito inferiores moralmente falando. Então, dificilmente nós íamos conseguir visualizar, tanto com o nosso olhar físico e o nosso olhar moral e espiritual. Puxa, meu filho está evoluindo. Ia ser difícil. Então, isso me fez questionar, né? Eu me questionei muito quando essa colega colocou isso, achei muito interessante, né? E fiquei refletindo, disse, nossa, eu não tinha parado para pensar. Nós temos que ter essa humildade, né? A gente não sabe tudo, a gente não domina tudo ainda, está tentando se autodominar um pouquinho para poder ajudar aqueles que têm mais dificuldade de se autodominar a se equilibrar. Então, os pais são médiuns, intermediários nessa relação entre Deus e entre todos no conjunto familiar. Ele vem plasmar essa vida, materializar aqui no plano terreno essa convivência, né? Esse reencontro, são reencontros. Nós todos estamos nos reencontrando, né? Aqui mesmo nós estamos reunidos, são reencontros. Talvez muitos de vocês eu vou ver todas as vezes que eu vir aqui, né, fazer uma exposição. Muitos eu vou ver uma única vez. Talvez este ser vá para outro ambiente, ou viaja, se transfere, tem o seu trabalho profissional, vai ficar na minha memória aquela visão. Eu não vi mais aquela pessoa, aquele jovem, aquele senhor, aquela senhora. Um reencontro rápido, uma relembrança, relembrou, teve um contato e deu. Era suficiente que fosse assim. Ah, mas por que sumiu? Quem sumiu? Não existe isso sumir também. Não sumiu. Apenas o momento de reencontro era assim. Alguns por meia hora, alguns por 2 dias, outros por 1 mês, outros por 3 meses e outros para a vida eterna. Outros para a vida física até o desencarne e depois a continuidade na vida espiritual. E depois ainda se sentar para dizer, vamos lá.
precisamos ganhar um corpo novo, de novo vamos ter que estar junto. E até a gente pode dizer, não te aguento mais. Né? Então, precisamos, é necessário para construir e reconstruir essa nossa caminhada de evolução moral e espiritual. Vou ler mais um pouquinho aqui, ó. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Isso aqui é muito importante, porque nós ficamos muito preocupados, quem é o meu mentor, sabe? A gente vê muito isso, e é dentro, eu falo, porque eu estou dentro de um movimento chamado Movimento Espírita há 40 anos. Eu entrei lá quase, né, na primeira série do Jardim de Infância. Mas, então, assim, há 40 anos a gente escuta de vez em quando. Mas eu queria saber quem é o meu mentor. Mas a gente está com o mentor do lado, gente. O teu pai faz um papel de mentor, a tua mãe de mentora, a irmã mais velha, às vezes um papel de mãe e mentora, orientadora, instrutora, que nós às vezes queríamos ficar, né, nesse misticismo, nossa, quem é o meu mentor no mundo? O mentor do mundo espiritual, quando eu estiver retornada para a vida espiritual, eu vou reconhecê-lo novamente. Eu vou me reencontrar de novo. E estamos juntos, né? Nós não temos um só, nós temos vários nos conduzindo, alguns nos dando orientações morais, espirituais, outros se prendem na nossa passagem na Terra quanto à nossa profissão escolhida, nos dando a intuição da nossa vida social, intelectual, material, para que a gente desenvolva bem aquela profissão e seja um espírito benéfico. Usar a ferramenta da profissão material para a boa utilização no mundo que viemos. Nos comprometemos, que nem vamos pegar o exemplo médico. O compromisso dele é salvar vidas, entre aspas, né? Salvar a vida física, para trazer, né, uma condição melhor. Então ele se comprometeu no mundo espiritual. E tem aí um compromisso muito grande com ele mesmo, em primeiro lugar, porque ele quer tanto, né, desenvolver essa profissão, precisa se sentir útil, salvando vidas de uma outra forma. Então tem os seus mentores lá conduzindo a medicina espiritual, né, no mundo espiritual, dando a intelectualidade a ele, dando as ações, as boas intuições. Então nós temos N mentores. Quanto ao nome, menos importa. Né? Porque a gente está conectado a eles. E o grande mentor é o Criador, que é criador também dos mentores. Então nós temos que estar conectados diretamente com esse ser, né, com essa energia poderosa. Então, às vezes, no plano terreno, nós temos um mentor do nosso lado. Às vezes um grande amigo vai para do mentor e a gente fica, ai meu Deus, como será meu mentor? Será que é parecido com Bezerra? E a gente fica nesses questionamentos que às vezes se tornam bobos. Né? Natural, muito natural, meus irmãos e irmãs, porque a gente é ainda imperfeito, isso faz parte da nossa curiosidade. E às vezes a curiosidade bem aplicada nos leva a desenvolver áreas muito importantes de nossos sentimentos e de nossas ações. Então, não precisamos achar que não podemos ficar imaginando quem é nosso mentor. Podemos sim. Né? Mas vamos olhar para dentro deste ambiente, deste lar que nós formamos, marido, mulher, filhos, irmãos, o vizinho, a comunidade, né? O ambiente onde eu trabalho socialmente, profissionalmente, famílias reunidas trabalhando. Né? O empresário, o dono da empresa e sua equipe de funcionários. Quem são eles, gente? Esses funcionários? Aquele empresário fazendo o papel de quem? Muitas vezes do pai de muitos que às vezes perderam fisicamente, seus pais estão lá trabalhando com aquele empresário e perdeu seu pai fisicamente, quando era criança, e aquele proprietário daquela empresa faz um papel grandioso como pai, não só como o dono da empresa, aquele que dá o sustento material, mas ele sabe dar também um sustento moral àqueles seres, aquela convivência. Às vezes nós queremos um pouco mais do que nós já merecemos. É isso que a gente diz, mas eu podia me dar mais um pouquinho assim. A gente está sempre querendo mais. Isso faz parte da nossa evolução. Então nós ainda temos essas necessidades de querer sempre alcançar um pouquinho mais. E às vezes espera ganhar de mão beijada. A gente quer ganhar de brinde. Às vezes não quer se esforçar muito. Depois eu faço. A gente sempre procura deixar para depois. Alguns de nós dizem assim, na próxima reencarnação. Nossa, gente. Na próxima reencarnação, por que não agora? Vamos tratar de, né, passar no vestibular de uma vez, né, e deslanchar. Senão a gente vai de novo para fazer teste de admissão, reprovado, estacionado ali. Não é legal. Vamos fazer uma relação com o vestibular, com a prova de admissão, com um concurso público, que às vezes a gente quer correr atrás, né? A gente não tem que estudar? Tem que estudar direto para poder galgar aquele lugar,
passar naquela prova, não ganhar o primeiro lugar, não, mas ganhar um lugar classificatório. Eu me classifique e seja, né, convidada a trabalhar naquilo que eu sonhei, naquilo que eu quero me propor, não importa o que aquilo me oferece. O momento é aquilo que me satisfaz, é o que eu posso me dar enquanto profissão, tudo bem, mas eu preciso correr atrás. Então, a mesma coisa no nosso processo moral e espiritual. Tá? Como pais, esse compromisso é muito maior. Continuando aqui, meus irmãos, pais da terra não são criadores, são zeladores das almas que Deus lhes confia. A gente já falou um pouquinho disso. Ser pai é ser colaborador efetivo de Deus na criação. A gente não imagina, né? A criação de Deus. Nós somos componentes, parcelas disso. Nós somos contribuintes dessa criação. Nós temos que fazer a nossa parte. Por miserável que ela seja o nosso olhar imoral e imperfeito. A gente acha que é uma coisinha de nada, né? Mas é muito, gente. Para tudo que nós já atravessamos enquanto primeira encarnação, que nós antes de reencarnar, teve a primeira encarnação. Espíritos moldados para ganhar o primeiro corpo, né? Onde a gente pairou no planeta como primitivos, como grosseiros, funcionando só o instinto, inteligência, vontade, tudo ali junto, mas nós ainda não conseguimos botar em prática. Nós tínhamos os instintos, que nem nós temos nossos animais ainda, os considerados irracionais. Né? Nós tínhamos raciocínio lógico, esse raciocínio lógico foi desenvolvido aos poucos, com as nossas autodefesas. Né? O medo é uma ferramenta grandiosa, porque nos faz frear, né, nossos impulsos. Ter medo é importante. Eu não tenho medo de nada, isso é perigoso. Tá? Quem não tem medo de nada é perigoso, se atira de qualquer jeito na vida, na sua vida íntima, e nós podemos até considerar de uma certa forma suicida. Eu me jogo e deu, seja o que Deus quiser, não quero saber o que vai acontecer. Será que vai acontecer? E os outros? Né? Fazer os outros o que eu gostaria que os outros fizessem não vale. Né? Ao meu redor eu me jogo de cabeça e aí, quem está junto comigo? Pai, mãe, irmão, essa família, né? E o pai, nessa condição, pais, que nós estamos falando desse comprometimento, muito mais tem que pensar nessas atitudes. Então, assim, o pai, como diz aqui, pais da terra não são criadores, são zeladores das almas que Deus lhe confia. Ser pai é ser um colaborador efetivo de Deus na criação. Então, nós temos que dar o melhor de nós para essa criação, né, ser o que ela é. Os pais são os primeiros professores. O único professor que a gente tem na vida é o pai da gente, a mãe da gente, ou aquele irmão que está responsável por uma família. Quantas famílias, né? Os pais, às vezes não desencarnam, mas abandonam, né? Se retiram do meio familiar por outras atitudes, até por crimes cometidos, né? Quantos filhos de presidiários nós conhecemos, está lá o pai pagando por um crime cometido por um impulso, né? O crime, ele é resultado de impulsos, de instintos arraigados e um impulso, o descontrole de si mesmo. Né? Aí há a prática do crime, não importa o tipo de crime, é impulso, né? Sem freio. Nós não temos ainda o autodomínio sobre nós, temos que ter autodomínio. Então os pais são os primeiros professores. Então não importa o papel, se é biológico, tem uma ligação biológica, genética ou não. O pai aqui no sentido que Deus coloca é o comprometimento moral com a família. Né? Eu me posiciono como mãe do meu vizinho, da criança que é filha do meu vizinho, ele me considera uma tia, e eu dou um amor para ele, eu dou ensinamento, eu corrijo. Isso é um papel, né? Ele é um médico, intermediário, pai. Ele faz essa ligação. O pai tem um papel de orientador, com base no seu aprendizado, a gente já falou disso, transmitindo ao outro, na condição de filho, o seu aprendizado, de forma mais clara e correta possível, segundo as leis do Criador, como a gente acabou de colocar, né? As leis que estão na consciência. Nós falamos também do processo reencarnatório, que significa receber afetos e desafetos, e que talvez nunca passaram suas existências na mesma convivência. Né? Esses afetos e desafetos geralmente já conviveram juntos. Quando a gente bate o olho e não bate a ficha, como se diz, né? A gente não bate aquela sintonia, aquela afinidade, algo que nos retrai. Eu vou dar até um exemplo, mais uma vez, familiar. Eu moro com uma filha caçula, né, que já está com 30 anos, né, é a caçulinha.
E ela diz assim para mim: mãe, eu não suporto a voz desse vizinho, mãe. Me faz... Gente, eu estou colocando para vocês a coisa íntima, né? Nós moramos em um condomínio, e aí as vozes ficam muito próximo, né? E não é o vizinho do condomínio, o vizinho da casa ao lado, que é muito colado, né, no condomínio. Meu Deus do céu, mãe, o que acontece? Que essa voz me dá náuseas, me dá mal-estar, me dá tontura, me dá tudo. Calma. Daí eu digo para ela: calma, calma, faz uma prece pro vizinho. Faz uma prece por ti. Quem é esse vizinho? Quem é este vizinho, fulana? Né? Vou preservar o nome da filha. Quem é este vizinho? Pensa, eu digo para ela, pensa. Faça uma prece toda vez que você ouvir o som da voz dele. Isso te causar um incômodo interior, emocional, psíquico. Pega o Evangelho, abre e lê e encaminha para esta alma e atua. Isso é um processo de vocês dois. Aí ela diz assim: ai, mãe, credo, nunca. Eu digo: nunca, só porque tu quer. Só porque tu quer, querida. Não é nunca, é. Entendeu? Isso não existe. Isso não aconteceu só com ela, já aconteceu comigo mesmo. E você, às vezes, a gente pensa que, estou na casa espírita, estou imune, vou entrar e encontrar todos os meus amores lá. Não, é ao contrário, viu, gente? A gente vai encontrar na casa espírita os amores, meus pais, meus amores, meus amigos, meus amores, meus irmãos, meus amores, mas nós vamos encontrar os desafetos também. Eu sempre digo que eu quero sempre encontrar meus amigos na casa espírita e os meus inimigos muito mais. E na casa espírita a gente está protegido pela espiritualidade, a gente pensa menos mal um no outro, né? No momento que bater o olho e algo nos incomodar emocionalmente, nós não ficamos fixando na ideia, a gente já, ai Jesus, o que eu estou pensando, né? A gente já respira fundo e já começa a querer fazer uma prece. Ótimo, estamos trabalhando para o reencontro ser útil, né? Haver aí, nas entrelinhas, o perdão das ofensas, perdoar, amar e perdoar. Perdoar para ser perdoado, vou dizer isso. Então, eu prefiro que seja dentro de ambientes assim, né? Bater o olho, opa. Uma amiga nossa, vou dar um exemplo, né? Não vou citar nomes para preservar as pessoas. Na casa espírita onde eu trabalho, tem uma colega de trabalho, já uma senhora com uma idade bem avançada, ela diz assim para mim: Vilma, eu não suporto ouvir a voz desse nosso presidente. Não é o atual, tá, gente? Não vamos, por favor. Né? O presidente, quando eu cheguei lá na casa espírita, né? Lá uns 15, 20, uns 40 anos atrás. Eu disse: mas por que, fulano? Ele já te falou alguma coisa que foi, né? Te incomodou, foi inconveniente e tal. Não, Vilma, pelo contrário, uma pessoa maravilhosa, aliás, até demais, como ele é, mas eu não suporto. O homem entra no portão, quero sair correndo. Faz uma prece que tu está no lugar certo, ele também, e Deus foi muito providente. E fez o reencontro de vocês dois na casa espírita para trabalharem juntos com o mesmo objetivo. Filhos do Pai Criador para trabalhar e para se perdoar e para se melhorar. Ai, Vilma, quando é que eu vou conseguir isso? Vai com calma, tenha paciência. Isso já faz uns 20 anos, né? Esse comentário, uns poucos anos. Claro que isso em menos de 5, 6 anos mudou. Ainda demorou um pouquinho, teve ainda uns resquícios, né? Mas foi mudando, transformando. Hoje, o que é que nós podemos dizer? São pessoas que se dão muito bem. Inclusive, ela trabalha no mesmo dia que para nós. Né? Ela poderia escolher outro dia de tarefa na casa. A casa tem trabalho de segunda a sábado. Podia escolher qualquer dia, mas trabalha no mesmo dia. Então já houve aí, né? Esse reencontro já foi sanado. Então essa é a importância. Então, nós precisamos estar conscientes. Quem foi ele? Talvez um grande amor da vida dela, no sentido talvez de marido, ou vice-versa, porque a gente ganha corpos diferentes. Hoje estou na condição feminina, né, no corpo feminino, sexualmente feminina, mas já fui homem. Já meu espírito já ficou um pouco masculino. Quantas aprontações eu devo ter feito, né? Eu sempre brinco, né? Que quanto mais me dão um cargo, mais eu sei que eu estou devendo. Né? Mais dívida eu tenho para resgatar. Então assim, ó, nós vamos batalhando e vamos lutando contra nós. O maior inimigo de nós mesmos somos nós mesmos. Né? É o outro, e a gente aponta dedo. Não é a gente. Eu sou inimiga muito mais. O meu maior inimigo é o meu eu, é o conjunto de emoções que eu formei, que eu transformei para ser o que eu sou hoje. Ou muito boa, ou muito ruim, ou mediana. Né? Tudo vai depender de como eu desenvolvo e pratico tudo isso. Então, e na condição de mãe, né? Muito mais preocupação devo ter, porque eu me comprometi em ser a primeira professora
a mentora, talvez, destes filhos. Eu tenho esta caçula, tenho mais 2, né, netos. Quem são? É um reencontro. E os meus vizinhos? Né? E o caso da minha filha que comentei com vocês? Eu não posso ouvir a música. Calma, né? Calma. Eu disse, por quê? Mas mãe, é insuportável, entra no meu tímpano e dói. Eu digo, vai orar por ti e por esses filhos. Vocês precisam que prestem. É claro que eu digo isso, nesse meio tempo eu mesma pego o evangelho, sem que ela saiba, né? Faço a prece, peço pelo vizinho. Não tem nada, os vizinhos são ótimos. Nada a declarar a respeito. São pessoas maravilhosas. Há aí um magnetismo, um som vibratório, né? A vibração energética que cada espírito emana, principalmente ele que ele fala, ele grita e tal, e ela está mais quieta, às vezes dentro de casa, sai para as coisas dela, para o trabalho dela. É diferente, é aquele choque, né? O eco da voz interior. Então, e os registros do campo perispiritual nós captamos. Lei de sintonia, lei de afinidade. Né? Tem afinidade total com A e tem mediana afinidade com B. E com C não tem coisa nenhuma. Até tento, mas não consigo. São nossos desafetos criados por nós mesmos e vice-versa. Né? Vamos concluir então, né? Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores, já falamos disso, da criatura, de sua missão amorosa, decorre a organização do ambiente justo. Para iniciar uma relação, né, verdadeira de amor, interagir uns com os outros, não basta viver, como diz Joana de Ângeles, é necessário conviver. Né? Viver qualquer um vive, eu vivo lá isolada no meu campo, né? Estou vivendo, porque estou com vida física, biológica e um espírito imortal aí que conduz esse biológico. Né? Então eu estou vivendo. Mas e conviver? Aí está a grande arte, né? A convivência. E se eu venho numa condição de pai, mãe, pais de um grupo, não importa a ligação biológica que tenha, ou ligação biológica ou não, muito mais. Né? Eu tenho que me conduzir dessa forma mais de interação, de interagir, de integrar. Eu sempre digo, nós temos que aprender a ser líderes e não ditadores. Líder trabalha em equipe, ditador trabalha sozinho. Ditador manda. Pais têm esse compromisso. Eles não podem ser ditadores de regras. Eles têm que orientar como se praticar as regras. Aí ele é um líder. Ele lidera uma família. Ele é um pai, ele é uma mãe, ele é um tio, ele é um avô, uma avó, não importa o contato biológico. Ele é alguém que escolheu, se responsabilizou por aquele grupo, para que ele também resgatasse, para que ele se melhorasse com aquele grupo, com os demais, que ele vai conviver sem um contato mais direto. Então, nós temos que ter essa preocupação. É importante viver, mas é muito mais importante conviver. E conviver em família é ter isso tudo na consciência e as leis de Deus na nossa consciência, bem aplicadas, bem executadas, diante de nossa condição moral que já adquirimos. Adquirimos bastante, vamos botar bastante em prática. Adquirimos medianamente, mas não vamos deixar de fazer. Se ainda não adquirimos e alguém quer nos ajudar e dar uma mão, vamos pegar essa mão e levar para diante. Não vamos rejeitar. É para o nosso benefício. Vamos pensar nisso, pais, mães, desse grupo, né, que nós nos reunimos na Terra para conduzir grupos diferenciados de família, mas que é uma família só, família universal. E vamos pensar que nossos pais são nossos amores, seja em condição de apoio ou não. Gente, muito obrigada pela atenção, uma boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre seja no nosso coração, que a gente possa sair daqui muito melhor do que aqui chegamos, em paz. Assim seja, nós queremos passar a oração final para a nossa irmã Ivana, queremos